Olá, galera do 8º ano, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a polinização, sobre como que ocorre a reprodução das flores, das plantas, que possuem aí os órgãos reprodutivos, os órgãos reprodutores, masculino e feminino, androceu, masculino, e gineceu, o órgão feminino. Então, de que maneira que ocorre a fecundação? De que maneira que o gameta masculino ele encontra o gameta feminino para se fecundarem e dar origem a um novo indivíduo, a uma nova planta da mesma espécie? Como que isso ocorre? Através desse fenômeno chamado de polinização. A polinização vai contar com 3 fatores para ocorrer. Ela vai precisar ali da produção dos grãos de pólen pelo órgão reprodutor masculino, e esses grãos de pólen eles vão ser disseminados ou pelo vento ou por animais dispersores. Pessoal, eu peço a vocês que acompanhem aí no livro de ciências na página 29, aonde vai tratar deste conceito. Então, olha aqui, a polinização é uma etapa muito importante para a reprodução das plantas, pois é pelo transporte dos grãos de pólen do órgão reprodutor masculino para o órgão reprodutor feminino que ela acontece. É resultado da ação de agentes polinizadores que podem ser o vento, a água e os animais. Então, o vento e os animais eles são chamados de agentes polinizadores. Por quê? Porque é eles que vão transportar os grãos de pólen, que são produzidos no órgão reprodutivo masculino, e eles vão ser disseminados ali até encontrar o órgão reprodutivo feminino para ocorrer a fecundação, para ocorrer aí o processo de fecundação. Então, os grãos de pólen são muito importantes aí nesse processo, porque sem eles, sem a produção desses grãos de pólen, não ocorre a fecundação, a polinização. Então nós vamos compreender de que maneira o vento e os animais eles podem disseminar esses grãos de pólen. De que maneira o vento e os animais agem como agentes polinizadores. De que forma isso vai acontecer? Então vamos acompanhar a leitura na página 29. Pelo vento. O vento é o principal agente polinizador das flores pouco vistosas, pequenas e pouco coloridas, e sem néctar, como flores de milho, de trigo e capim. Para que ocorra a polinização pela ação do vento, é preciso grande produção de grãos de pólen, pois muitos deles, ao serem dispersos pelo vento, podem não chegar a outra flor. Então, a polinização ocorrendo pelo vento vai ocorrer nesse tipo de flor. Flores pequenas que são pouco vistosas, ou seja, aquelas plantas que não têm tanta coloração, que não atrai os animais, que não tem essa capacidade de atrair os animais porque não tem tanta beleza. Ela não possui o néctar, que é aquele líquido ali adocicado das plantas, que os animais gostam, Então, essas plantas que não têm néctar, que são poucos vistosas, elas necessitam de produzir uma grande quantidade de grãos de pólen, porque se ela produz pouco grão de pólen, mesmo com a ação do vento, pode ser que esse grão de pólen não chegue na planta feminina, na planta que possui o órgão reprodutor feminino. Então ele precisa de produzir muito grão de pólen para que o vento consiga dispersar esses grãos de pólen de maneira que ele consiga encontrar o órgão feminino e fecundar o gameta daquela planta, que tem o órgão feminino.
Então é preciso ele produzir uma grande quantidade. Então um exemplo de plantas que se polinizam pela ação dos ventos é a flor de milho, de trigo, de capim, né, que são plantas que não têm néctar e pouco vistosas, né, não tem beleza nenhuma, não atrai animais, né, nem pelo cheiro, nem pela visão, por nada. E os animais? De que maneira os animais agem como agentes dispersores, né, de grãos de pólen? Alguns animais, como abelhas, borboletas, beija-flores e morcegos, são atraídos pelo néctar, pelas cores e pelo odor próprio de determinadas flores, como as flores de acácia, hibisco, maracujá, figueira e paineira. Ao visitar diferentes flores, os animais transportam os grãos de pólen que ficam sobre o seu corpo, disseminando-os. Então os animais eles são atraídos pelas essas flores, né, por plantas que possuem flores que são vistosas, né, que tem beleza, que atrai ali os olhos dos animais, que tem o néctar, né, que é aquela substância ali bem adocicada que os animais gostam, então eles são atraídos pelo néctar, pelo odor, pelas cores, né, de determinadas flores, né, como por exemplo o hibisco, como por exemplo a acácia, o maracujá, a figueira, a paineira, que são plantas que possuem flores com essas características. E essas características é que atraem os animais. Aí o que acontece? Os animais vão visitando diferentes flores e aí os grãos de pólen eles vão ficando sobre a superfície do corpo deles. Porque eles vão ali, né, visita uma flor, visita outra, como por exemplo as abelhas, os beija-flores, né, os morcegos, né, que são animais polinizadores. Eles vão visitando essas diferentes tipos de flores e vão ali contraindo, digamos assim, os grãos de pólen, e esses grãos de pólen ficam ali retidos na superfície do seu corpo. E aí depois que eles saem ali, né, que eles saem ali da visitação das flores, que eles vão embora, depois de ter visitado diferentes flores, eles vão disseminando esses grãos de pólen. E aí esses grãos de pólen, quando eles são disseminados pelos animais, eles encontram uma planta com gameta feminino e ali ocorre a polinização, ocorre a fecundação. Então a polinização ocorre dessa maneira, né? Ou pelo vento ou por animais, né, que vão carregar, né, que vão conduzir os grãos de pólen, né, que são produzidos pelas plantas que tem o órgão masculino, né, o androceu, e aí eles vão ser conduzidos pelo vento ou pelos animais até chegar em uma planta que possui ali o órgão reprodutivo feminino, e ali ocorre a fecundação, e ali ocorre todo o processo ali de perpetuação da espécie daquela planta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.